Saudações, longevos. E então, qual será o segredo da longevidade? Saudações, longevos! Como é que vocês estão? Sou Elódia Ávila, está começando o Segredo da Longevidade. E eu estou aqui de novo com um convidado super especial que você já conhece, Dr. Matheus Drummond está aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, por você ter aceitado o nosso convite de novo, Matheus. É uma honra você estar aqui conosco. Tudo bem? Gratidão minha novamente por esse convite, tudo bem? É sempre um prazer estarmos aí falando sobre temas, né, da minha hoje nova área de conforto, né, depois de ser um cirurgião, né, por longos 10 anos da medicina, que é o estilo de vida, a medicina de estilo de vida, que a gente vai falar sobre alimentação, sobre emagrecimento hoje, sem deixar de falar sobre longevidade, né, que é o grande objetivo na nossa vida, né, envelhecer sem limitação, envelhecer com autonomia. E o emagrecimento faz parte desse processo também, principalmente para aquelas pessoas que estão fazendo algo errado, e é isso que a gente vai trazer aqui hoje. É isso mesmo, Matheus. A gente sabe que, bom, você sendo nutrólogo, né, e médico integrativo funcional, você entende muito do assunto e você sabe que você estar no peso ideal, geralmente a gente refere ao peso que a gente tinha com 18 anos, em boas condições de saúde, né? Você estar nesse peso durante toda a sua vida favorece uma longevidade saudável. Você pode explicar um pouquinho sobre isso para as pessoas que estão nos assistindo aqui? Posso, claro, e assim, vou fazer um adendo, né? Estar com o peso dos 18 anos adiante, olha, a gente vê tanto hoje obesidade infantil, obesidade juvenil, nos adultos, né, jovens. Então, assim, às vezes o peso de 18 anos não está saudável mais, às vezes está vindo com essa obesidade desde antes, relacionados aos hábitos maternos, paternos, aos hábitos da mãe durante a gestação. A gente tem a programação metabólico materno-infantil que impacta também no peso da vida adulta dessa pessoa. E o peso em si, somente ele, não é o marcador mais importante. A gente classifica a obesidade hoje, né, com o IMC, que é o índice de massa corpórea, que é o peso pela altura ao quadrado, acima de 30, acima de 25 já é sobrepeso, né? Mas a gente deve levar em consideração também a nossa composição corporal, principalmente avaliada através de equipamentos como bioimpedanciometria, porque existem pacientes que têm o IMC normal, mas têm uma composição corporal ruim, com baixa massa musculética e alto percentual de gordura, e mesmo com o peso normal, acredite ou não, o seu metabolismo e a sua doença e o seu risco se comporta como de um paciente que está com obesidade também. Então, preste atenção nisso. É muito variável, né? É o que você disse mesmo. Às vezes a pessoa tem um IMC normal e ela está com o corpo metabolicamente alterado, né? Está com uma massa gorda, uma massa de gordura muito maior que a massa muscular. E também, às vezes, a pessoa está com o IMC alto, acha que, nossa, eu estou me alimentando bem e tudo, e ela está desnutrida também, né, Matheus? Exatamente, a gente vê muito paciente acima do peso, né, com certa obesidade, que só quando você vai fazer os exames laboratoriais, ele tem desnutrição de micronutrientes, né, que precisam ser suplementados, fazer a reposição desses itens, e também com deficiência de massa muscular, né, a desnutrição proteica. Então, é muito importante na estratégia de emagrecimento, quando a gente faz o diagnóstico correto, como eu citei aí o uso da bioimpedância também, a gente utilizar estratégias que vão fazer o ganho de massa muscular naqueles pacientes que estão deficientes nisso, em paralelo com a perda do tecido de gordura, perda de peso em tecido adiposo. É esse o nosso objetivo no tratamento. Sim, até porque a massa muscular vai fazer com que nosso metabolismo basal esteja aumentado, a gente tem uma queima natural de gordura, né? Tendo uma massa muscular, e também está relacionado muito com longevidade, né? Você mantendo a tua estrutura muscular, você vai viver com mais qualidade de vida, né, Matheus? Não tenha dúvida, eu já tenho um jargão aí conhecido que é o inegociável, né? Que é a execução da musculação regular. É inegociável exatamente porque os seus benefícios superam a estética. Não é só para ficar com o corpo bonito, mas você manter massa muscular esquelética, essa que você controla no seu dia a dia, que você forma o músculo durante o treino, é ela que te permite não ter limitações na sua vida para frente. Então, para você fazer um agachamento e carregar um peso do chão, uma mala
no bagageiro de um avião, empurrar um carrinho do supermercado até o último dia da sua vida e ser independente e autônomo, você vai precisar da sua massa muscular. Sem falar na parte cognitiva. O cérebro, ele responde positivamente às miocinas liberadas na atividade física. Então, vai muito além do emagrecimento, vai muito além da taxa metabólica basal, vai a favor da longevidade, sim. E em relação ao emagrecimento, Elode, a gente precisa manter músculo porque ele é a nossa reserva de mitocôndrias, a nossa usina energética, aonde a gente vai queimar energia, aonde a gente vai queimar o que você come, o substrato que você come, a glicose, os ácidos graxos, os aminoácidos vão ser transformados em ATPs, que é a nossa moeda energética, na mitocôndria. Então, quanto mais músculo você tem, mais mitocôndria você tem, mais você pode comer. Nossa, muito bem lembrado. Você falou bem sobre isso. Você também citou que tem uma relação entre a massa muscular e a nossa cognição mental, né? A saúde do nosso cérebro. E eu queria te fazer uma pergunta. A gente passou 1 bilhão de pessoas obesas no mundo. A gente passou esse índice alarmante, né, de 1 bilhão de pessoas obesas e está crescendo exponencialmente o número de obesos e o sobrepeso no mundo. Então, é uma verdadeira pandemia. E eu sei que é um problema multifatorial, né? São vários fatores, e eu gostaria que você começasse a explanar para a gente sobre como é que a gente abordaria, como é que a gente consegue um emagrecimento saudável num mundo que está favorecendo tanto a obesidade e o sobrepeso. Tá, essa pandemia ela existe, ela é real, tá? As estatísticas mostram que se não fizermos algo a respeito, em 2035, metade da população global estará com sobrepeso, metade da população global estará com sobrepeso e 35% da população estará com obesidade. Então, assim, isso acarretando todas as doenças que impactam na qualidade de vida dessas pessoas, impactam nos serviços de saúde, impactam nas previdências sociais, que são doenças cérebro-cardiovasculares, diabetes tipo 2, doenças osteomusculares, certos tipos de cânceres. Então, olha só, gente, as principais causas de mortalidade, ou seja, de doença e de morte no mundo, que é AVC, derrame, diabetes e câncer, estão intimamente relacionados com o fator casal com a obesidade. Então o impacto é muito grande, isso precisa ser abordado com seriedade, com muita empatia, tá? Cuidar desse paciente de forma integral, e aí a gente entra na abordagem, né? Quais são as estratégias eficientes para o emagrecimento desses pacientes? Sim, a gente vai começar a listar, né? Você vai nos ajudar aí a listar quais são as estratégias. E o que as pessoas primeiro perguntam é o seguinte, Matheus. É, hoje em dia está muito facilitado a alimentação e uma alimentação que é fast food, a alimentação que você compra, que você pega no supermercado, está embalada, está envasado, está enlatado. Então, as pessoas, por falta de tempo, eles dizem que a principal fator é a falta de tempo de fazer comida mesmo de verdade, elas estão comprando esse tipo de alimentação. O que você recomenda em relação a isso? E se realmente é isso que é um dos fatores que estão causando esse aumento de peso nas pessoas? Olha, não tenha dúvida de que a influência, né, o poder da mídia e da indústria alimentícia, que interessante, né, coincidente ou não, ela existe um lobby com a indústria farmacêutica, né, os donos são os mesmos, tem adoecido a população, tá? Gente, que é fácil o acesso a esses produtos industrializados na prateleira do supermercado, na padaria, né? E que as pessoas veem aquilo, até mesmo crianças veem aquilo na televisão, elas vão atrás daquilo que é rápido, que é prático, mas que você não está tendo tempo para cuidar hoje da sua alimentação, para comprar um verdurão, um sacolão, um hortifruti, um açougue, preparar a sua comida de verdade, você vai gastar tempo depois numa cama de hospital, você vai gastar depois tomando remédio. Então, assim, esse pensamento precisa ser modificado já. Somente nós somos capazes de definir o nosso próprio destino com essas informações, fazendo boas escolhas. Então, buscando comer o certo, alimentos com baixa densidade calórica, com alta densidade de nutrientes, tá certo? Que vão trazer saciedade,
assim como as proteínas, os carboidratos complexos, as fibras, os prebióticos, né, os polifenóis dos chás, são os melhores alimentos para a gente consumir nessa estratégia de emagrecimento. E associar a atividade física de força regular. 3 vezes na semana não é o suficiente. 3 horas na semana de 168 horas não é o suficiente. Ir lá fazer um treino fofo, leve, não é o suficiente. Então a gente precisa de uma rotina 4, 5 vezes na semana, de um treinamento de força moderado, para que você saia realmente do sedentarismo. E em paralelo a essa dieta saudável, limpa, sem alimentos de alta densidade calórica. O que é alimento de alta densidade calórica, para quem está me ouvindo? É aquele alimento que tem, num volume pequeno, muita caloria vazia, sem fibra, sem vitamina, sem mineral. Traduzindo, o que tem ali? São açúcares, amido, então os pães, bolos, biscoitos, doces, tá? Mais as gorduras industrializadas. Vou dar um exemplo aqui, o sorvete. O sorvete, para mim, é um dos piores alimentos para quem busca emagrecer ou quem não quer engordar. Porque um volume ali pequeno, ele concentra grande caloria, rica em açúcar, em gordura hidrogenada, que é a gordura industrializada, e com leite de vaca, em sua maioria, que tenha produtos inflamatórios como a caseína. Então, é esse o pensamento que a gente deve ter. Sorvete não nasce em árvore, sorvete não sai da terra, é um alimento extremamente processado e industrializado. Então, para aquele paciente que quer emagrecer e nunca mais engordar, ele não vai fazer dieta, ele vai fazer uma modificação do seu comportamento alimentar, aprendendo a fazer essas boas escolhas. E, em paralelo, aumentar o gasto calórico para a gente ter um balanço calórico negativo com atividade física de força, aumentando o músculo, aumentando a mitocôndria, queimando mais energia. Muito bom. Então, fazendo um resuminho aqui, exercícios físicos moderados, pelo menos 5 vezes por semana, né, Matheus? Pelo menos 5 vezes. A 4 a musculação, 5, né? 4 é o mínimo de musculação. musculação, que é o exercício mais preconizado até para longevidade, né? Pessoas acima de 40 anos é obrigatório fazer musculação para manter a massa muscular. E É o se inegociável. é inegociável. E se alimentar com alimento de verdade, né? Alimento que você cozinha, você manipula. Procurar também vegetais orgânicos, né? Sem agrotóxicos. Procurar carnes boas também, magras, orgânicas. E se alimentar bem. Então, essa objeção que nós temos sobre tempo. Existem várias maneiras de você preparar alimento, guardar, estocar e ter de forma mais prática mesmo esse tipo de alimento. Tem várias receitas que são super rápidas, práticas. E também uma outra objeção que as pessoas costumam falar é sobre custo. Na verdade, se você começar a se alimentar dessa forma, você vai até gastar menos, não é, Matheus? Você já viu É isso? mais Tem pessoas barato. que. É Tem mais pessoas. barato. Mais barato, é mais barato. Então, Não são tenha duas dúvida. Se objeções você que. abandona o consumo, por exemplo, de supermercado e padaria, e gastando ali com ovos, vegetais, né, é mais barato do que você ficar comendo alimento processado. Sim, então são duas objeções que as pessoas costumam ter, eu não faço isso porque é caro ou porque eu não tenho tempo. A gente consegue mesmo contornar isso e treinar também é algo que a gente tem que colocar na agenda como se fosse um compromisso, e é um compromisso conosco, com a nossa saúde, para a gente ter uma saúde, para ter mais longevidade. Então, acaba ficando muito mais barato do que depois, no futuro, ter que tomar remédio, ter que não poder fazer as coisas. Como ele falou, a gente tem que conseguir subir uma escada, tem que conseguir colocar algo em cima do armário, uma mala em cima do armário, até um dia antes de morrer, né? A gente tem que ter toda essa força muscular preservada, né? E, Matheus, tem Muito aqui bem. também, falaram, eu pedi umas objeções das pacientes, sabe, para poder falar com você. Uma também bem forte é desmotivação por não ter resultado. Às vezes a pessoa começa a fazer algo, mudar um pouco a alimentação, tudo, e ela está acima do peso e ela não consegue ver o resultado no começo. Como é que ela consegue essa motivação para continuar? Essa pergunta é muito boa, ela é excelente, e é aí que a gente entra nas estratégias e que as pessoas, principalmente o profissional de saúde que trabalha com emagrecimento, ele precisa fazer o paciente enxergar que
o básico que vai manter ele perdendo peso e manter o peso saudável depois da perda alcançada o resto da vida é o estilo de vida, é alimentação e atividade física associado a um descanso, a um sono adequado, um gerenciamento do estresse, ponto. Mas para a gente trazer motivação, principalmente nesse período inicial, que ele vai ver perda de peso, ele vai ficar empolgado, ele vai pôr aquilo em prática, a gente pode utilizar estratégias, tá? Que devem ser enxergadas como ferramentas. Ferramentas como? Igual uma muleta aqui, ó. Eu agora estou com um acidente no meu joelho direito, eu estou usando uma muleta, mas eu não vou ficar com isso aqui a vida inteira. Assim que eu me recuperar, eu vou jogar a muleta fora. Da mesma forma, são essas estratégias. Quais seriam elas? Tem medicamentos. Então, tem inibidores de apetite, como sibutramina. Eu tenho ativos análogos do GLP-1, que são bem promissores, inclusive mudou o destino do tratamento da obesidade, que a gente tem aí vários, a semaglutida, a liraglutida e agora o mais recente, o Mounjaro. Então, assim, a gente tem essas ferramentas para serem utilizadas. Tem balão intragástrico, tem a própria cirurgia da obesidade, a cirurgia, porque ela também é uma ferramenta. Se o paciente não muda hábito pré-operatório, no pós-operatório e depois, né, quando ele já recebeu alta e está ali concluído o processo cirúrgico, ele vai engordar de novo nos próximos anos, ele não vai ter a perda de peso adequada. Então, todas essas estratégias, elas podem ser lançadas, tá, como ferramentas de caráter individual, de indicação individual para cada paciente, mas lembrando que elas não são definitivas, tá? O que é que pode ajudar a gente ainda mais nesse processo? Fitoterápicos, que ajudam na redução do apetite, ajudam na compulsão por doces, sim, podem ser usados. Suplementação de nutrientes que atuam a nível de neurotransmissor, como L-tirosina, B12, que vão ajudar na formação de dopamina, que trazem essa sensação de recompensa que você não vai precisar buscar na comida, tá? Então existem várias estratégias. Alimentos ricos em fibras e proteínas, então você pode usar fibras solúveis, como o psyllium associado ao colágeno intermediária, que te traz proteína, que te traz saciedade, que mantém o seu intestino ali trabalhando, sem precisar demandar novo consumo energético nas próximas horas. Então existem várias estratégias que a gente pode lançar a mão associado ao processo básico de mudança comportamental. Certo, muito interessante. Agora, eu queria abordar com você uma questão em relação à saúde intestinal, porque a gente sabe que tem uma relação forte entre o tipo de alimentação que você tem e a saúde do seu intestino, e também com problemas psicológicos, como depressão. Pode falar um pouquinho sobre isso com a gente agora? Posso. Inclusive, existe o link entre microbiota, saúde intestinal e obesidade, né? Então, o eixo intestino-cérebro, intestino-tireoide, intestino-glândulas, ele é muito forte. E quem controla isso é a nossa microbiota. A microbiota é uma população bacteriana que ela reside nos nossos intestinos, funções metabólicas de produção de ativos, nutrientes, de digestão e metabolização dos alimentos, essa população num equilíbrio. Tá? Isso é chamado de eubiose, que é o equilíbrio das bactérias positivas em detrimento das bactérias negativas. Tá? Porém, quando um paciente ele deixa de comer comida de verdade e ele começa a comer mais açúcar, gordura industrializadas, glúten, adoçantes artificiais, produtos ricamente processados, ele começa a fazer um desbalanço dessas bactérias, causando o que a gente chama de disbiose. Disbiose nada mais é do que o desbalanço dessas bactérias, e aí eu começo a ter aumento da permeabilidade intestinal, certo? Passagem de itens que não deveriam passar do intestino para dentro da corrente sanguínea, estimulando as células ali da base do intestino, células imunológicas, células endócrinas, células nervosas, que levam toda essa comunicação para o cérebro, para o sistema todo, e gerando um gatilho inflamatório. E a inflamação vai fazer você reter líquido, vai fazer você reter gordura, vai atrapalhar o seu metabolismo da glicose, vai aumentar os seus níveis de cortisol, te deixando mais estressado. Tudo em virtude do que você está comendo e sinalizando essas bactérias para elas sinalizarem para o sistema. Como tratar isso, então? Uma hiperpermeabilidade intestinal, que inclusive pode ser gatilho para doenças autoimunes, para esquizofrenias, para doenças mentais como ansiedade, está tudo relacionado. Como tratar essa disbiose? Esse ponto que eu quero chegar.
não é com probiótico no primeiro momento. É um erro grosseiro, até de colegas, tá com desbiose e entra com probiótico. Você vai acabar piorando esse balanço, que ele tá ali, você vai dar mais bactérias às vezes, que vai proliferar de uma forma que não vai ficar mais distendido, não vai funcionar direito. Então o que eu preciso fazer? Limpar esse intestino. Eu fazer uma dieta de restrição, por exemplo, de carboidratos muito fermentados, chamados FODMAPs no início, levando depois o paciente a ter uma alimentação rica em prebióticos, frutas, vegetais, hortaliças, fibras prebióticas, gorduras saudáveis, abacate, azeite, castanhas, sementes oleaginosas, óleo de coco, manteiga, a própria gordura do coco, da carne e dos ovos, tá? Polifenóis presentes principalmente em chás, então o uso de chás, principalmente na parte da tarde do dia, evitando o café, ajuda nesse balanço bacteriano intestinal, tá? Evitando os alimentos piores, então açúcar, glúten, caseína do leite e os industrializados. Faça isso 2, 3 semanas, você já vai ver como que a sua função intestinal vai melhorar, como que você vai desinchar, como que seu status emocional e mental cognitivo vai melhorar. Faça um teste em casa, quem está assistindo isso. E depois sim você pode pensar, será que precisa de algum probiótico específico? Será que pelo um coprológico funcional, que é um exame de fezes, eu preciso de alguma enzima digestiva? Será que através de um exame de microbiota nesses pacientes que não responderam bem, eu preciso de algum probiótico? Aí eu vou direcionando o tratamento, tá? E isso, inclusive, ajuda no emagrecimento. Já foi descrito, Eloy, uma bactéria chamada de Lactobacillus gasseri, que ele é deficiente nos pacientes obesos crônicos. Então eu posso fazer, depois dessa terapia inicial de mudança de comportamento, da suplementação desse probiótico para ajudar também na perda de peso. Nossa, fantástico. Você falou no comecinho sobre FODMAPs. Explica um pouquinho para as pessoas que tipo de alimentação é esse para quem está sentindo que que precisa começar. Muito bem, FODMAPs, eles são os carboidratos hiperfermentáveis, tá? Eu vou abrir aqui uma tabela até para falar para vocês quais são os piores, né, que fermentam mais, tá? Que inclusive são até saudáveis, como por exemplo alho, cebola, tá legal? Então tem que ter uma atenção nesse primeiro momento com esses alimentos. Os que mais fermentam, e você vai excluir por um período temporário, por isso não é dieta para a vida inteira, só para limpar o intestino. Alho, cebola, aspargo, chofras, couve-flor, alho poró, ervilha, quiabo, certo? Podem fermentar mais necessariamente. Tem algumas frutas, inclusive, como figos, damasco, lixia, pera, tá? As carnes processadas, não a carne de gado a pasto, a cevada da cerveja, as leguminosas como feijão, trigo, tá? Todos os molhos e condimentos industrializados, os polióis que se usam como adoçantes, xilitol, sorbitol, por exemplo, tá? Esses são alimentos que fermentam muito. Então, nesse período de limpeza, eu vou tirar esses alimentos que fermentam muito para tentar melhorar a população bacteriana e reduzir essa hiperproliferação bacteriana intestinal que causa muito distensão abdominal. A estratégia do Low FODMAPs, que é retirar esses alimentos que fermentam muito, é iniciada principalmente para aquele paciente que relata o seguinte: eu como, eu estufei, parece um baiacu, tô com a barriga inchada, termina o dia, tem que abrir a calça, tem que mudar o botão do cinto. Esse paciente ele está com uma hiperproliferação bacteriana formando muitos gases. Então ele vai precisar dessa estratégia de FODMAPs. Certo, olha que legal. Então, para começar, já tem essa estratégia aí: FODMAPs, gorduras boas, fibras e frutas e carnes boas, saudáveis, né? Não processadas, exatamente. Processadas. Legal. Agora, fala um pouquinho sobre a relação entre a depressão, porque a gente percebe que muitas pessoas têm essa relação entre depressão e obesidade. Tá. Existe uma relação de mão dupla, né? Às vezes o paciente ele tem fatores externos, emocionais, que o levaram, né? Ele trabalhou mal isso, levou à depressão, e a depressão falta neurotransmissor cerebral, serotonina, dopamina, tá? E ele vai buscar o preenchimento desse vazio interior, tanto vazio emocional quanto neuroquímico, através do açúcar. E o açúcar, ele é um alimento que ele traz vício
ele libera dopamina cerebral, por isso que ele é viciante, e ele vai trazer essa sensação de recompensa para esse paciente naquele momento de depressão. Só que, logo em contrapartida, come muito açúcar, gera resistência insulínica, ele se inflama, ganha mais peso, tem dificuldade de emagrecer e pode piorar ainda a depressão. Então, olha como entra num ciclo vicioso que precisa ser cortado. Como que a gente vai atuar nisso? Eu preciso primeiro identificar os gatilhos emocionais desse paciente. O que levou ele a ter esse status deprimido, status ansioso? Quais foram os gatilhos? Algum trauma do passado, alguma situação recente, algum problema que ele não sabe trabalhar? Ele precisa enxergar isso. Então, isso precisa ser trabalhado, uma terapia, ou mesmo exercícios mentais, para que ele enxergue, não vive num limbo emocional, enxergue isso, para com o tempo ir trabalhando esse e buscar o preenchimento do vazio interior e de liberação dopaminérgica cerebral em outra via. E aí eu falo de novo, por que é inegociável? Qual atividade que libera dopamina, endorfina cerebral que atua como antidepressivo? A atividade física. E então a pessoa que está lá deprimida e começa a pegar um sorvete ou chocolate, ao invés disso, bebe um copo de água e vai fazer alguma atividade física E que vai vai passar. treinar. Vai E treinar. vai treinar, que você vai sair de lá muito mais confiante, muito mais revigorado do que se tivesse comido ali um pote de sorvete. E mais feliz, tá? Porque assim, a gente tem que pensar no prazer momentâneo e no prazer que a gente vai ter a longo prazo. Momentâneo é tomar aquele sorvete e depois fica deprimido, mais deprimido ainda, né? E a longo prazo se você só ir treinar, que depois melhora tudo, né, Matheus? É, exatamente, não tenha dúvida. Uma das grandes dificuldades, né, nesse processo pessoal meu, que é essa lesão do joelho que eu tô com a perna imobilizada, vou ficar um tempo de molho, né, é o abandono da atividade física na academia. Mas eu não parei. Assim que meu médico me liberou, uma semana depois, eu já comprei equipamento, banco, eu estou fazendo todo dia aqui em casa. Então, isso faz bem para a cabeça, está me ajudando a vencer esse processo aqui. E imagina para outras pessoas. Então, o exemplo é muito importante e eu dou isso como exemplo. Tá? Não dá para ficar sem musculação, não dá para ficar sem treinamento. Tá? É algo assim tão básico como respirar, ir ao banheiro, beber água, você tem que ter o seu treinamento regular. Nossa, muito bom. Agora me fala das pessoas que estão, mais de 40 anos, por exemplo, tanto homens quanto mulheres, né, que começam a ter alguma alteração hormonal. Isso influencia no equilíbrio de peso, no equilíbrio emocional? Fala um pouquinho sobre essa parte. Muito bem. Lodge, né, tá com tudo em cima em relação aos assuntos, e a gente está muito bem colocado aí para poder falar sobre isso. Olha só, mulheres, atenção, 45 anos, 50, 55 anos, você já começa a entrar na fase de falência do seu ovário, e aí você não faz como ciclava antes, vai começar a claudicar a sua menstruação, começar a ter falha no ciclo menstrual, isso você está no clínico. E nesse etérico, que é a pré-menopausa, começam a vir sintomas, alterações do humor, queda de cabelo, pele fica mais oleosa, você vai ter alterações ginecológicas como ressecamento, tá? Insônia, perda de força muscular e começa a ganhar mais gordura na região abdominal. E quando chega a sua última menstruação, que é essa data de aniversário que você vai ter, e 12 meses depois você consegue chegar nesse diagnóstico, que não menstruou mais, isso tudo já piorou, inclusive aumentando a chance de perda de massa muscular, de perda de massa óssea e mais gordura sendo acumulada no seu abdômen, coisa que não acontecia antes. Por que que isso acontece menos igual, fazendo o mesmo ritmo de atividade física? Porque a falta do estradiol, que é o hormônio mais importante produzido na vida da mulher no ovário, faz com que todos esses sintomas aconteçam, aumenta o risco de doença cardiovascular e a gordura começa a se acumular. Então, para a gente tratar também mulheres que estão com sobrepeso e obesidade nessa faixa etária, não tem como a gente atuar sem terapia de reposição isomolecular. Repondo o estradiol que está faltando, equilibrando a progesterona, principalmente se ela tiver útero, e aumentando níveis de testosterona, tá? Para poder aumentar a força muscular, a força cognitiva, o ânimo, a libido, trazer vida de novo para essas mulheres, tá certo? Isso para o público feminino. E para os homens, como que acontece isso? A gente tem uma certa estabilidade
da testosterona com o passar da idade, principalmente se a gente tem bons hábitos. É possível eu levar a minha testosterona em altos níveis, tá? Ao longo da vida inteira, se eu tiver um sono saudável, um estresse sob controle, bons níveis de vitamina D, boa exposição solar e principalmente uma dieta baixa em álcool e açúcar e rica em proteínas e gorduras. E o mais importante, que mais impacta na nossa testosterona, de novo, por isso que é inegociável, é a musculação regular. Olha, legal, Matheus. Bom, você já disse como é que a gente consegue manter os níveis hormonais por mais tempo, né? Tanto em homens quanto mulheres, mas é, há um declínio. A gente sabe que há fisiológico, vai diminuindo mesmo a taxa hormonal. E aí você falou em uma reposição isomolecular. Aí, claro, vai ter que passar num médico especialista que vai avaliar a tua necessidade ou não de hormônio, e qual que é a quantidade que você precisa. E você falou também da relação da diminuição do hormônio com problemas como o cabelo caindo, como a pele mais oleosa, como você ficar mais irritado, você ter diminuição de produção de massa muscular, aumento da gordura, principalmente abdominal. E como é que a gente consegue, né, se você for um especialista, essa reposição isomolecular? Seria por que vias? Por via intravenosa, via oral? Como é que você costuma lidar com seus pacientes quando você faz essa reposição? Muito bem, vou ser bem claro e objetivo, como inclusive oriento os pacientes e até nas redes sociais, é o seguinte: reposição hormonal feminina para mulher no climatério e na menopausa. Como que ela deve ser feita? Primeiro, estradiol isomolecular, também chamado de bioidêntico, sempre por via dérmica, jamais por via oral, tá? E via dérmica pode ser gel que se passa na pele ou mesmo implante que você implanta no subcutâneo, tá? Feito isso, repondo o principal hormônio, que é o causador dos sintomas e dos agravos dessa fase, você precisa dessa mulher se ela tem útero. Se ela tiver útero, não fez esterectomia ainda, obrigatoriamente eu preciso da progesterona, aí por via oral, também isomolecular. A progesterona ela tem que ser por via oral para proteger o endométrio, a parte interna, a mucosa do útero. Ela vai sofrer um estímulo pelo estradiol suplementado, então para ela não crescer, essa mulher não ter sangramento, não ter o risco de alguma lesão no endométrio, eu preciso da progesterona oral, tá? Não é dérmica nesse caso. A progesterona dérmica, mesmo isomolecular, não traz a proteção endometrial necessária, tá? E aquelas mulheres que não têm útero, o uso da progesterona não é obrigatório, mas ele é bem-vindo porque a progesterona é um neurohormônio. Ela vai ajudar naqueles casos de insônia, de alteração do humor, de irritabilidade, tá? De dores pélvicas. Então, a progesterona ela tem essa ação secundária que eu posso sim utilizar nessas mulheres esterectomizadas que estão fazendo a reposição do estradiol. E por fim, para fechar o esquema, a testosterona. Tá? A testosterona é um hormônio de exceção na reposição feminina. Por quê? Mesmo após a falência do ovário, ela continua produzindo testosterona na suprarrenal. Então não são todas as mulheres que vão precisar da testosterona, mas aquelas que têm baixa libido, desejo sexual hipoativo, força muscular totalmente fraca, não está rendendo na atividade física, baixo rendimento cognitivo nessa faixa etária, nesse período, nessa fase da vida, eu posso indicar a testosterona. Também por via dérmica. Não vou usar nunca por via oral e muito menos, jamais, nas mulheres, a testosterona por via injetável, o que eu já posso fazer nos homens que estão precisando de reposição hormonal. Fantástico. Então, é o que a gente já ouviu falar de nossos professores, né? Que não são os hormônios que caem, né? Como é que é a frase mesmo? Fala aí. Os hormônios. Qual eu não estou me recordando dessa? Você vai me ajudar a lembrar. Peraí. A gente não envelhece porque os hormônios caem. Os hormônios caem e por isso que nós envelhecemos. E a gente envelhece, tá certo. Realmente. Realmente, é um fator, né, que realmente estimula ao
envelhecimento é essa queda hormonal que a gente sofre, né, com o passar do E tempo. nessas mulheres, né, e nas mulheres, é inevitável. Vai acontecer o climatério e a menopausa. E a grande questão é, quanto mais cedo começar o tratamento, logo no climatério, antes da menstruação, da menopausa, melhor o resultado. Eu sinto isso na pele, eu faço reposição, porque eu sem meu estrógeno e estradiol, eu sinto todos os sintomas de menopausa, e são horríveis. Você não consegue dormir, e você fica irritado e engorda, é horrível. Cabelo começa a ficar seco, pele. Exato. Fica horrível. Realmente a gente tem que se cuidar mesmo. Agora, me fala sobre a ansiedade também. A ansiedade é uma dor muito comum e as pacientes elas referem que não conseguem controlar. Eu, como cirurgiã plástica, às vezes eu peço para o paciente emagrecer antes da cirurgia. Aí elas voltam ou com o mesmo peso ou até com mais peso pela ansiedade da cirurgia. Como é que a gente lida com esse aspecto que também leva à obesidade? É muito, sim, é difícil, é uma dor realmente frequente, ela é complexa, tá? A ansiedade, assim, na hora que a gente analisa as questões mentais, emocionais, sendo bem didático aqui para as pessoas, depressão é aquele sentimento negativo, triste, choroso, remorso, martirizando por questões passadas que foram mal resolvidas. Já a ansiedade, geralmente, soa de par com coisas futuras que nem chegaram ainda, mas que já geram ali um processo que ela fica realmente preocupada e que ela não dorme, que ela não descansa, que ela não concentra nas atividades que ela precisa fazer. Isso gera muito sofrimento para essas pessoas, tá certo? Então existem estratégias para tratar essas pacientes com fitoterapia, com cannabis medicinal, que eu acho para mim assim, eu mesmo, né, tenho um perfil ansioso, muito elétrico, e a cannabis veio para revolucionar esse tratamento, porque ela ajuda muito no controle emocional, no controle da ansiedade, tá? E tem fitoterapia que ajuda, a própria atividade física ajuda tanto na depressão quanto na ansiedade, tá? E uma alimentação balanceada. A partir do momento que você ensina seu corpo a tirar energia da gordura que você come, a ficar saciado com fibra e proteína, você também não tem aquela ansiedade doce, tá certo? Então isso precisa ser investigado e tratado. Tem estratégias para isso. A alopatia, em casos mais intensos, né, mais refratários ao tratamento funcional, em alguns pacientes vão ter que ser utilizados. A medicina integrativa integra tudo. Então, em alguns casos, eu tenho que usar alopático sempre pensando como bengala. Né? O alopático vai ser bengala por um período, para ele que possa achar os gatilhos, fazer a mudança comportamental, entrar com os nutrientes necessários, ir para atividade física e aí abandonar o remédio. Então, agora eu lembrei de um gancho aí, você tem falado bastante sobre as gorduras boas, uma dieta rica em gorduras boas, ela é fantástica para emagrecimento saudável, para longevidade, ela produz mais saciedade também, é um dos fatores, mas também, como a gente falou de hormônios, de diminuição hormonal ao longo do tempo e de alimentos que favorecem nosso equilíbrio hormonal, fala um pouquinho, Matheus, sobre a relação entre as gorduras boas e os nossos hormônios. Por que que uma dieta que ela é preconizada, às vezes tem nutricionistas que preconizam dietas com baixa quantidade de gorduras, por que que ela não é tão boa metabolicamente para gente? Muito interessante, porque gordura é a base da vida. A gente precisa do colesterol, que é um lipide, tá? Para a produção hormonal. Ele é a matéria-prima para a produção dos hormônios sexuais, para a produção de testosterona, para a produção de progesterona, para a produção do estrogênio, eu preciso do colesterol. Colesterol que é produzido no fígado, um pouquinho vem da dieta. Então eu preciso sim suprir a nossa necessidade com alimentação rica em boas fontes de gordura. O cérebro, maior parte do peso dele é de gordura. Eu preciso de gordura para ter uma boa saúde cognitiva e cerebral. Então ficar com medo de entenda gordura saudável, gordura natural, tá? Inclusive gordura saturada, mas desde que ela seja natural. A gordura da carne,
a gordura da manteiga, a gordura do coco, são gorduras saturadas boas para a saúde, tá? Diferente da gordura do sorvete, da margarina, que nem saturada é uma gordura péssima para a saúde. Diferente das gorduras trans, das bolachas recheadas, diferente das gorduras saturadas e trans industrializadas dos fast foods, daquela batatinha frita, daquele sanduíche da marca lá dos anéis amarelos. Então, assim, todas essas gorduras são ruins. Agora, as gorduras boas naturais, azeite, abacate, oleaginosas, o coco, os ovos, a carne, tá? Manteiga, essas são gorduras saudáveis, que devem ser na alimentação, que vão ajudar na produção hormonal, na parte cognitiva e na saciedade. Diferente de você ficar comendo pão, açúcar, que rapidamente você metaboliza aquilo, absorve aquela glicose, cai na corrente sanguínea, estimula a insulina, você inflama e você pega aquilo tudo e guarda na forma de triglicéridos no seu corpo. Em menos de 1 hora, em 2, no máximo, você já está querendo comer de novo e seu cérebro vai pedir mais açúcar. Agora, É. se você come gordura, se você come proteína, você pode ficar ali 3, 4 horas ou mais depois sem se alimentar, que você está ali bem saciado. Nossa, fantástico que você falou. E como eu gosto de te provocar para assuntos polêmicos, eu quero que você fale um pouquinho sobre a banha de porco e o torresminho. O que que você acha? Tá certo, muito bem. A gente está chegando aí ao fim da nossa conversa e tinha que ficar aí para um preço final. Seguinte, banha de porco, igual os nossos avós utilizavam no dia a dia. Eu fui criado em fazenda com fogão de lenha e uma carne de porco de lata guardada na banha. Pegava, abria aqui aquela lata, pegava a carne, fritava ela no fogão a lenha, naquela própria gordura que ela estava armazenada. Isso é saudável, porque essa gordura ela é natural, é saturada, mas é natural. É diferente da banha de porco refinada, industrializada. A indústria já está vendendo, essa não serve mais, tá? Então, a partir do momento que a população abandonou a banha de porco caipira, saudável, natural, e começou a consumir no dia a dia esses óleos ricamente processados de sementes, óleos de soja, milho, girassol e a canola que nem existe, é da couza, uma planta tóxica, as pessoas começaram a adoecer mais. Então, assim, a agradável, ela é bem-vinda, como banha de porco, como o bacon não processado, tá? Esse bacon do supermercado, de marcas que foram ali imersos em temperos, defumados de forma artificialmente, tá? Ricamente processados para ter aquele sabor, isso é um problema, isso é um veneno. Agora, o bacon do açougue artesanal, que ali o açougueiro ele abate o porco e produz o bacon puro, sem nenhum tipo de processamento, é uma gordura do bem. E aí, assim como o torresmo, tá? Nessa mesma lata da minha mãe lá que tinha carne de porco, ela guardava do lado o torresmo, pegava aquilo, fritava ali na hora, um bom tira-gosto. É um bom snack ali, que ele tem, assim, baixíssima carga glicêmica e alta densidade calórica do bem. A Perfeito, questão, Elodie, é a perfeito. quantidade. Você não vai Sim, sentar e comer 1 quilo de torresmo. Torresmo você come 2, 3 ali, você já está super saciado, não precisa mais. perfeito. Agora então, Matheus, eu quero te fazer mais uma perguntinha, que é sobre a prática do jejum intermitente. Fala um pouquinho, que a gente está falando de emagrecimento, né? Tá certo. O jejum ele é uma prática muito interessante, principalmente quando a gente pensa em déficit calórico, tá? Ele vai ajudar nesse déficit calórico diário, por isso que ele também foi para o emagrecimento. E eu digo também porque não é só conta, não é só matemática, não é só a balança, tá? O jejum, ele quando bem feito, ou seja, quando o paciente ele para de comer mais cedo, ele não come depois que escurece, ele faz a sua última refeição sólida, chamada de jantar ali até 6, 7 horas, o ideal é no máximo até ali 6 horas, 7, tem gente que consegue até mais cedo, e a partir daquele horário ele fica só com água, sem açúcar, faz a higiene do sono, deita e dorme, acorda no dia seguinte e não come nas primeiras horas da manhã, concluindo ali umas 14, 16 até 18 horas de jejum, isso além de fazer o déficit calórico, que ele suprimiu ali algumas calorias daquelas refeições que não entraram, e saúde intestinal, porque não está
ocupando o seu intestino à noite. Ele vai ter uma boa noite de sono, porque não vai estar ocupando o tempo fazendo digestão no momento que vai estar dormindo. Vai ter uma renovação celular gigantesca, né, gerando uma apoptose, na verdade, uma morte celular programada, né? O jejum começa a comer ali as células que estão doentes, que estão mais velhas, renovando as células do seu corpo, tá? E o mais interessante, estratégia de primeira linha para tratamento de uma das causas da obesidade e do sobrepeso, que é a resistência insulínica. Então, você vê pacientes com resistência insulínica, com insulina alta, pré-diabéticos, com hemoglobina glicada aumentada, coloca na estratégia de jejum intermitente, em 3 semanas os exames mudam sem nenhum remédio. É muito interessante. Interessante. Além de promover esse emagrecimento, também causa longevidade e trata a resistência insulínica que predispõe ao diabetes tipo 2, né? E alguns dizem também Exatamente. É o que caminho para o diabetes tipo 2. há pessoas que conseguem até se curar de diabetes tipo 2 quando está inicial, por estratégias como jejum intermitente, dieta cetogênica e coisas assim, né? Tenha dúvida. Diabetes tipo 2, que não é diabetes autoimune, né? Ela é uma doença nutricional. E se ela é uma doença nutricional, o tratamento é através de estratégias relacionadas à dieta, atividade física, tal como o jejum intermitente e a dieta low carb ou cetogênica, e você traz cura para esse paciente. Nossa, fantástico, Matheus. Como é que tá teu horário aí? Cabe mais uma pergunta? Cabe a última para a gente É a finalizar aí com última chave de ouro. pergunta. Olha lá, hein, que você vai mandar. Não, vou falar uma geral, porque a gente está falando de emagrecimento. Uma pessoa que está acima do peso, que está mais de 40 anos, está um pouco deprimida, ansiosa. A gente já falou de várias estratégias. Faz um resuminho aí para essa pessoa que está nos assistindo, está angustiada, tenta emagrecer, já tentou de tudo, já fez várias dietas e está se sentindo incapaz de conseguir emagrecer. Fala uma estratégia bem assertiva para ela poder já implementar na vida agora. Tá, primeira delas que eu vou falar é o seguinte: me siga no Instagram, @drmateusdrummond sem H, e veja todas as minhas dicas ali do feed, dos stories, que eu ajudo muita gente nesse sentido, tá certo? Abro caixa de perguntas, então me acompanhe por lá. Segundo, busque um médico, pode ser eu, pode ser qualquer outro colega, para poder te auxiliar nesse processo de fazer os exames corretos e montar a estratégia personalizada para você. E até lá, até você conseguir essa consulta, por exemplo, o que você já pode fazer? Primeiro, abandone supermercado e lanchonete, busca sua comida da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, na feira, no sacolão, no hortifruti e no açougue. Coma comida de verdade, planta o bicho, isso que é o mais importante. Não deixe de ter proteína nas suas refeições, não deixe de ter gordura boa nas suas refeições, reduza açúcar, carboidrato simples, pães, bolos, biscoitos e farináceos. Beba água, tem que ter hidratação adequada, tá? Segundo ponto, vença o sedentarismo, levante a bunda da cadeira, mesmo na hora que você estiver desmotivado, cansado, vai para atividade física, tá? Você tem que pensar assim, aquela criança que acorda de manhã, pai, não gosto da escola, tô cansado, o que você faz com ela? Põe a roupa nela, coloca no carro e leva para a escola. Então, atividade física é isso, tá? Eu vou falar de novo, eu tô aqui com a perna imobilizada, meu treino tá ali, vou treinar. Eu vou, e vou todo dia, querendo ou não, tem que ir, tá? Então, é compromisso. Terceiro, procure dormir o tempo correto, 7 horas de sono à noite, dormir cedo, jantar mais cedo, aplica a estratégia do jejum intermitente que vocês aprenderam aqui nesse podcast. E por fim, e muito importante, a partir dos 45, 55 anos, aí você vai depender de mim ou de outro colega, tem que fazer sua avaliação hormonal e sua reposição para você coroar, colocar aí a cereja nesse bolo construído e nunca mais precisar emagrecer na sua vida. Olha, perfeito. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nos assistindo foram agraciados com muita sabedoria. Muito obrigada, Matheus. Você sempre está aqui. Eu vou sempre te convidar, porque realmente é fantástico e a gente pensa, é muito coeso o que nós pensamos e a gente está ajudando mesmo as pessoas. Isso é incrível. Gente, se vocês
Me seguem, muito obrigada. Se não me seguem, por favor, sigam aqui o canal, porque ajuda bastante. Você não tem ideia como é que ajuda. E se vocês gostaram desse episódio, vocês dão um like aqui, que vai ajudar bastante a gente, tá? Matheus, a gente termina. Você lembra que a gente precisa de uma palavra para definir o nosso segredo da longevidade do nosso episódio. Fala aí a palavra que você quer passar para as pessoas, que vai ajudar a gente ter uma vida mais saudável, longeva, feliz. Olha, diante de tudo isso que eu falei, acho que o mais importante se chama constância. E para você ter constância, você precisa de uma palavrinha-chave aí também para ajudar na constância, que é o equilíbrio. Busque isso, constância com equilíbrio. Perfeito, perfeito. E eu vou deixar aqui também na descrição, né? A gente vai colocar também no vídeo a seu arroba, como te encontra. Obrigada mesmo, viu, Matheus? Quem sabe a Eu próxima que vai ser agradeço, pessoalmente, Marcinho. né? Deixa agora eu ser liberado aí para poder pegar avião. Realmente vou ficar aqui um tempo parado. Eu tive uma lesão multiligamentar do meu joelho direito, depois de uma queda, achando que eu era aí, sei lá, o Tarzan, estava podando uma árvore na minha casa e caí lá de cima. Mas estou já me recuperando, em breve fazer a cirurgia reconstrutora do joelho e assim, se Deus quiser, vai dar o tempo para eu ir a São Paulo te fazer uma visita, tá bom? Vamos nos encontrar. Obrigada, viu, Matheus? Um Eu que beijo, agradeço. Um gente. grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Obrigada, Matheus. Foi ótimo.